domingo do mês. Então, nós teremos a ceia do Senhor, teremos o almoço, será carne assada, e a campanha do quilo. Trazer aquele quilo de material de alimentação não perecível para compor as nossas cestas básicas aqui da igreja, ok? Tudo bem, vamos ficar de pé? Eu vou pedir que você ore comigo e diga assim: Senhor Jesus, nós estamos aqui para te servir também, com os nossos dízimos e oferta. Diga: Senhor, aceita a nossa gratidão, a nossa oração, e que o teu nome seja engrandecido, e que o povo de Deus diga amém. Você que vai dizimar, ofertar, entregue aqui nas mãos do nosso diácono, faça isto em nome de Jesus. Acabei de anunciar agora, você não escutou, não? Não. Acabei de anunciar agora. Não. O ar está fugindo todo. Eu quero sentado mesmo, fazer uma oração com você, por Cláudio Machado Vasconcelos. Alguém que você deixou em casa enfermo, você queira orar, põe a mão no coração e ora junto comigo. Meu Deus e meu Pai, eu oro por Cláudio Machado Vasconcelos e por todos aqueles que estão sendo trazidos agora à tua presença, através da oração dos irmãos que concordam comigo. Pai, nós te clamamos e pedimos no nome de Jesus, que tu estendas a tua mão e tu toques nele e nessas pessoas agora, em nome de Jesus, e sejam curadas, para a glória de Deus, e que a igreja diga amém e amém. Meus irmãos, eu preguei uma mensagem domingo à noite. Quem não esteve aqui domingo à noite, levante a mão assim, fica de pé, por gentileza, você que não teve domingo à noite aqui. Rapaz, fica de pé, senta não, peraí. Quantos de vocês, e os outros vão ficar calados, hein? Ok? Quantos de vocês aqui que estão de pé, alguém entre vocês tem dupla cidadania? Dupla cidadania. Ok. Tudo bem. Os que têm dupla cidadania, pode sentar. Ok. Nenhum de vocês tem dupla cidadania? Um está dizendo que é baiano e carioca aqui. Senta. Muito obrigado. Os que se lembraram depois não valeu. Ok? Irmãos, qualquer pessoa que entre no reino de Deus tem dupla cidadania. Brasileiro e cidadão do céu. Quando eu faço essa pergunta, normalmente, onde eu prego, eu faço essa pergunta, acontece esse fenômeno. Um ou outro levanta que tem cidadania dupla mesmo, porque é brasileiro e tem uma outra nacionalidade também, mas a maioria não levanta. E a prova é de que as pessoas não têm consciência do reino, está aí. O reino de Deus não flui naturalmente
na pessoa, porque ela não pensa com a mente do reino, com a mente de Cristo, como diz a palavra de Deus. Ela pensa com a mente da terra. E dos segredos de viver no reino de Deus é quando isso começa a fluir naturalmente em você. Alguns conscientes de que são cidadão do reino, disseram, eu tenho dupla cidadania, né? Outros nem lembraram disso. E por que não lembraram? Porque nós não temos ainda essa consciência de que nós somos em Cristo plenamente. E quando eu falei domingo próximo, passado à noite, sobre a cidadania do céu, eu disse assim, o que é cidadania? Cidadania são os direitos e obrigações que uma pessoa adquire ao se tornar cidadão de um país. E eu falando sobre cidadania, eu disse, olha, cidadania você basicamente, de forma geral, adquire de duas maneiras. Você adquire porque nasce num território, por exemplo, se um estrangeiro que não tiver em missão diplomática, a mulher der à luz aqui no Brasil, a criança nasce com a cidadania brasileira. Agora, se essa mesma mulher o filho nascer, por exemplo, em Portugal, na Espanha, na Itália, não terá a cidadania nem italiana, nem espanhola, nem portuguesa, porque lá o sistema que determina o que uma pessoa é cidadão é o sangue, é a genealogia. Então esses dois sistemas basicamente se comandam. Nos Estados Unidos, se a criança nascer em território americano, é cidadão americano. E eu disse assim, no reino de Deus, se adquire a cidadania, quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você nasceu de novo. A Bíblia diz que quem nasce de novo pode ver o reino de Deus, e não só ver, mas entrar no reino de Deus. O problema é que nós encaramos tudo como religião. Infelizmente, hoje as igrejas estão pautadas mais num sistema religioso do que numa vivência do reino. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. A vivência do reino é algo que você desenvolve não apenas religiosamente. A religião ajuda. A religião, ela te dá um padrão. Por exemplo, nós estamos reunidos aqui esta manhã, neste horário. Esse é um ato do reino ou um ato religioso? Religioso, um ato religioso. Agora, o que vai acontecer no seu coração, as coisas que Deus vai implantar no seu coração enquanto eu falo, isso aí já é o quê? O reino de Deus. Então, eu gosto de diferenciar bem isso, porque se você não tiver essa consciência, você não vai usar dos direitos e nem vai fazer os deveres como cidadão do reino. Você apenas vai sentir aquele desejo de cumprir o papel religioso. Eu fiz a minha parte. Mas não é isso. A vida com Deus não é estanque. Você vive com Deus 24 horas por dia. Eu não posso sair daqui, desligar o botão e dizer assim, bom, saí da igreja, cumpri minha obrigação. Não. Deus continua com você. O Espírito Santo continua com você. O reino de Deus está dentro de você. Então, eu coloquei que muitas vezes nós queremos até lembrar de certas coisas do início da nossa vida, a gente não consegue. Alguém lembra aqui do dia do seu nascimento biológico? Quem lembra? Está tudo fechado, deixa eu fazer força para sair. Ninguém lembra disso. E o bebê não sabe quando nasceu. Se eu perguntasse aqui para o Davi Lucas, você sabe que você agora é filho de fulano, ciclano? Esqueci o nome. Onildo e Beth. Ele nunca vai lembrar desse dia, só vai saber por causa da foto. Porque quando você nasce de novo, quando Jesus entrou no seu coração, e que você nasceu de novo,
você ainda não tem muita consciência do que está acontecendo na sua vida. Por isso, a minha chamada à igreja diz assim: olha, você sabe, você tem duas cidadanias. E há pessoas que ficam na infância da fé durante anos, não desenvolve. Olha, Davi Lucas é uma alegria, chorou, a família está alegre, até quando ele borra todo mundo fica feliz. Agora imagine esse garoto com 18 anos fazendo cocô na fralda, é uma desgraça. Está entendendo o que eu estou falando? Se você não cresce no reino de Deus, se você não amadurece no reino de Deus, você vai ser um débil mental. Porque um garoto com 18 anos não pode andar de fralda e o papai e a mamãe limpando. Por isso que você tem que achar o caminho da cidadania do reino. E há pessoas que dizem: não, eu não vou me envolver, eu não vou fazer nada, eu não vou. Você não vai, você vai ficar fora. Porque não há coisa pior do que crente velho que não faz nada na igreja. Será que eu posso ouvir um amém? Quantos anos você tem na igreja? Eu estou na igreja lá. Eu sou crente desde que nasci. Não conheço bem isso, não entendo bem isso, porque eu acho que filho de crente não é crentinho. Filho de crente precisa se converter como qualquer outra pessoa. Amém? Mas eu estou na igreja não sei quantos anos, não sei o quê, ainda dá carteirada. Aí quando vem uma prova, uma situação difícil, a pessoa se descabela, se desespera, porque na verdade ela não exercita nada daquilo que ela tem ouvido ao longo do tempo. Se você não exercitar, irmãos, você não vai conhecer a sua cidadania. Você sabe quando é que você conhece a sua cidadania? Eu falei aqui que adolescente eles querem todos os privilégios, mas não querem responsabilidade nenhuma, né? Aí quando você chega na juventude, que começa a tirar documento, pagar isso, pagar aquilo, prestar prova, ter que arranjar emprego, e que você começa a entrar no mercado de trabalho, na vida de forma geral, aí você começa a se espantar e dizer: olha que ganha. Eu achava que meu pai ganhava dinheiro com a maior moleza do mundo, agora que eu estou vendo como é que é difícil. Final do mês, conta para pagar, conta de telefone, conta de luz, não sei o quê. E aí, você diz: caramba, e quais são meus direitos? Aí você vai logo querer saber seus direitos. E vai buscar esses direitos dentro da lei. Mas ouça, quando uma pessoa tem consciência de quem ela caminha bem, porque ela sabe o que pode exigir e sabe o que tem que fazer. Quando você nasce de novo, você não tem muita noção disso. Mas eu espero que você não fique a vida inteira um bebê na fé acomodado. Porque você vai começar a ser uma pessoa excepcional. Mas não é excepcional porque faz coisa excepcional, no bom sentido, excepcional porque já era tempo de você saber fazer coisas que você ainda não faz. Então, eu quero hoje acrescentar a esta palavra o que eu deixei de acrescentar no domingo passado, e eu quero avançar com você aqui falando que quando nós nascemos de novo, o Espírito se liga aos céus, você passa a ser cidadão do céu, e o seu espírito que estava morto, você só tinha a capacidade de viver biologicamente, que Deus te deu, Deus soprou o fôlego de vida, e por isso você vive. Tanto é que a Bíblia diz que quando o homem morre, acontece 3 coisas: o pó, que é o corpo, volta ao pó, a alma vai dar contas a Deus, e o espírito volta para Deus, porque o espírito é a comunicação dos céus com os homens. Como os homens não conhecem a palavra, como os homens ainda no mundo não conhecem a palavra, por isso que quando a pessoa ouve a palavra de Deus no mundo, o Espírito Santo vai lá e começa a revelar para ela, ela começa a entender: então é assim, ela começa a compreender as coisas espirituais, e um belo dia ela aceita aquilo por fé, e nesse dia que ela aceita isso por fé, ela nasce de novo.
Então, o novo nascimento é o título de cidadania que você recebe. Davi Lucas é brasileiro, mas ele não sabe algumas coisas. Ele não tem consciência ainda do imposto que vai pagar no Brasil. Ele não tem consciência ainda dos direitos que ele tem. Ele não tem consciência de nada disso. Mas na medida em que ele for crescendo, isso vai acontecendo. Então, ouça, quando nós nascemos de novo, o Espírito dos céus, o Espírito de Deus, se liga ao nosso espírito. E aí começa a se estabelecer uma comunicação. Interessante é que você, quando ainda não nasceu de novo, você escuta a palavra de Deus muitas vezes e aquilo não representa nada. Depois que você nasce de novo, quando você escuta a palavra de Deus, aí você, puxa, agora estou entendendo. Mas eu escutei isso tantas vezes e não entendi, porque você não tinha nascido de novo. Porque quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora você começa a enxergar as coisas de uma dimensão espiritual, porque você nasceu de novo. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Então, nossa vida espiritual é regida por princípios desse reino celestial. Você sabe que nós temos a Constituição brasileira, nós temos as leis que regem a nossa vida. Então, no reino de Deus também os princípios reinam. Eles regem a nossa vida. Nossa vida espiritual é ligada ao céu na medida em que esses princípios começam a funcionar na nossa vida. Então, é importante que você entenda uma coisa: os princípios que são ensinados, eles, quando começam a ser praticados, ele faz uma ligação direta com o céu. E se eu escuto os princípios e não pratico, eu só fico na área da religião. Deu para entender isso? Diga amém. Alguém sempre pergunta assim, pastor, qual é a melhor religião? Para mim, a melhor religião que tem é a católica. Mas por quê? Porque lá o cara vai quando quer, não tem que dizimar, não tem pastor buzinando na ouvida, não tem que assistir o curso bíblico, não tem nada. O cara faz o que quer e ele diz, o que você é? Sou católico. Não é assim? Na prática, é. Porque se os católicos conhecessem pelo menos a religião deles, não faria a metade das coisas que eles fazem. Mas não é ensinado, não é aprendido. Então o cara faz o que quer, e não tem ninguém para dizer que adultério é pecado, não tem ninguém para dizer a ele que mentira não pertence a Deus, não tem ninguém para dizer a ele, porque a religião dá esse espaço. Então, para a nossa carne, religião melhor não existiria. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Agora, quando você começa a ensinar os princípios do reino de Deus, ele começa a corrigir atitudes suas. Então você não faz o que quer, você não faz do jeito que você quer, porque se você continuar fazendo do jeito que você quer fazer, você apenas está vivendo religiosamente, porque os princípios de Deus é para transformar, é para mudar a nossa vida. A Bíblia diz que aquele que roubava não rouba mais. Eu vi um testemunho da minha sogra, de que alguém que ocupava um cargo público, disse assim, olha, eu quero te ajudar a fazer esse trabalho lá com ela, dizendo para ela, e ela, tá bom, tudo bem. E a pessoa disse assim, complementou dizendo, não, porque agora eu ganhei um cargo público, mas não preciso ir lá. Não preciso ir lá para exercer o cargo que foi nomeado. Mas o salário sempre virá no final do mês. Né? Foi falar isso para quem, meu irmão? Para minha sogra, misericórdia. Aí ela ficou, disse, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ter alguém na minha equipe, trabalhando, que deveria estar lá na repartição, cumprindo o seu dever, mas que por um jeitinho político, tem o salário, mas não presta o serviço devido a esse salário. E aí ela começou a orar. E a mulher foi falar para o pastor também. Aí o pastor disse, botou na marca do pênalti, não dá. Ela disse, irmã,
antes de você ir pensar em fazer a obra de Deus lá, conserta essa área da sua vida. Ou você aceita o cargo e trabalha, ou você abre mão do cargo e vai trabalhar na obra de Deus. O que você não pode é ficar ganhando dinheiro do governo sem trabalhar. Para alguns crentes, isso que eu estou falando é um palavrão. Mas que otário! Porque a lei do Gerson ainda é mais forte do que a lei do reino de Deus. Dá para entender o que eu estou falando? A mente dessa pessoa, ela ainda está pensando como as pessoas do mundo pensam. O negócio é tirar do governo, é aproveitar, eu estou aqui é para me arrumar. Os que os políticos fazem em Brasília, a maioria do povo pensa igual, porque os políticos é reflexo do povo. Como eu não tenho cargo nenhum eletivo, posso falar para você o que quiser, você não vai votar em mim mesmo. E jamais seria eleito falando isso para alguém. Mas a verdade é essa, irmãos. É uma questão de oportunidade no país. O povo mete o cacete nos políticos, mas quando entram para a política e vão para lá, fazem as mesmas coisas. E aí é que você começa a perceber que a pessoa é só religiosa. Dá para entender isso? Diga amém. Quando você começa a viver no reino, ninguém precisa dizer isso para você, porque você diz assim, não, isso é injustiça. E no reino de Deus, a Bíblia diz que o reino de Deus, acima de tudo, é justiça. Eu não vou fazer isso, porque isso é roubo. Ninguém vai precisar botar a faca no seu pescoço para você fazer isso. A lei do espírito e vida que rege agora a sua mente, vai fazer com que você comece a mudar. Ô pastor, uma mentirinha não tem problema. Outro dia o irmão na saída me perguntou isso. Pastor, uma mentira, porque dizem que Jesus não falou a verdade para uma pessoa quando perguntou para ele. Eu falei, é verdade, ele não falou a verdade naquele momento, porque era a hora imprópria. A verdade falada fora da hora, ela é um desastre. Você tem que pedir a Deus sabedoria para falar da forma certa e na hora certa. Mas a verdade sempre tem que ser dita. Diga glória a Deus. Então o que acontece é o seguinte. Aí o irmão falou, eu falei assim, olha, tem pessoas que dizem assim, não, eu vou contar uma mentirinha para tentar ajustar isso aí. Não entra nisso não. Porque uma mentirinha busca uma mentira, que busca uma mentirona, e você vai começar a escorar a sua vida nesses princípios que não são princípios do reino. Você é cidadão do céu. Diga, eu sou cidadão do céu. A lei que rege a minha vida é do céu. Diga, ninguém precisa me obrigar, mas eu sei que a palavra de Deus me ensina a esse respeito. Esses princípios são como linhas de comunhão entre nós na terra e o Senhor nos céus. Eu vi uma vez um filme falando sobre, eu gosto de filme assim que viaja na maionese, esses filmes com ficção científica, sabe como é que é? Aquele negócio que aos olhos nossos humanos é impossível. Como eu gostei daquele filme que Avatar, né? Eu falei, caramba, você sabe que nós somos um avatar de Deus aqui na terra? Vou repetir. Nós somos um avatar de... O que é isso, pastor? Nós estamos no mundo real e temos que viver conectados ao mundo do céu e manifestar aqui as coisas do mundo do céu. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Jesus disse, o meu reino não é, mas ele disse que o reino de Deus estaria dentro. Então, nós somos apenas, desculpe eu colocar isso para você assim, mas é verdade, nós somos apenas a boca de Deus, o braço de Deus, e a nossa mente tem que estar conectada com a mente de Deus. Eu assisti uma certa feita, não foi em Avatar, num outro filme, que havia linhas de luzes que ligava a pessoa ao além, ao céu, né? E na medida em que a pessoa ia cometendo pecados, aquelas linhas iam se apagando, se apagando, se apagando.
E eu fiquei vendo aquilo, eu disse assim, sabe, não é que é verdade mesmo? Que nós estamos conectados com o céu, e na medida em que a gente vai pecando, se afastando de Deus, essas luzes, essa iluminação de Deus vai se apagando na nossa vida, e a pessoa começa a andar em trevas neste mundo. Tanto é que a Bíblia diz que Deus nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quando você está conectado ao reino dos céus e começa a colocar esses princípios, cada uma dessas linhas são princípios que você começa a praticar. Aquilo começa a vir com mais força, iluminar a sua vida. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos caminhar de glória em glória. A Bíblia diz que nós temos que avançar para aquilo que Deus já tem preparado para nós. Há um processo de santificação, de separação, em que nós vamos aumentando essa comunhão com Deus. Isso acontece no reino de Deus. Eu trabalhei há muitos anos atrás num processo quando ainda exercia a profissão de projetista mecânico, eu trabalhei num projeto, que era um projeto que puxava a fibra ótica. Naquela época, não é muito longe, mas faz algum tempo, era o condutor do futuro, agora já é o do presente. Mas naquela época era por quê? A fibra ótica ela tem a capacidade, através de um equipamento, transformar energia em luz. Então transforma e a luz passa. A fibra ótica é composta de resina com vidro. Então ela não tem corrosão, ela é flexível, ela não perde a qualidade da energia que sai daqui para lá, porque você sabe que o condutor de cobre, ele mesmo vai consumindo energia. Então a energia que sai daqui, se for uma distância muito grande, quando ela chega lá, ela já chega diminuída, ok? Por isso que existe de etapa a etapa transformadores, estações para renovar isso. A fibra ótica não, a fibra ótica ela deixa livre, é luz, é energia transformada em luz, e quando chega do outro lado ela se transforma novamente em energia. Então a gente trabalhava puxando essa fibra ótica, e eu ficava impressionado, porque você dá 1000 voltas numa fibra ótica, você pega as duas pontinhas, você mexe aqui, aparece lá, como se estivesse tampando do outro lado. E eu fiquei pensando a respeito dessas fibra ótica, para dizer o seguinte, é isso mais ou menos que acontece no mundo espiritual. Deus dá um toque de lá, e esse toque, através dos seus princípios, da sua palavra, vem e toca no nosso espírito. É impressionante. Há alguns textos que eu queria ler com você. Primeiro, vamos a Efésios capítulo 5 e 8. Quantas cidadanias nós temos? Quantas? Ok. Tem gente que ainda não está muito convicto disso não, mas você vai chegar lá. Você é cidadão do céu. É um crescimento isto, é uma consciência. E você vai descobrir que algumas coisas que você deve orar, é porque Deus já concedeu isso na sua cidadania. Amém? Tem gente que diz assim, mas eu vou orar sobre isso sim. Deus já disse, já está na palavra dele, isso já está concedido na Constituição do céu. Vamos lá, vamos ver alguns textos aqui. Efésios 5:8. Todo mundo comigo? Amém? O que é que diz aí? Vamos lá. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz, aonde? Andai como? Opa, estou falando de fibra ótica, então estou completando. Aí versículo 9 assim, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Amém? E diz mais, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices do quê? Nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém,
Aquilo que eu falei sobre a mentira, sobre ganhar dinheiro ilicitamente. Ainda aqui na palavra de Deus, vem comigo aqui em Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Se eu fosse você, eu sempre traria uma caneta de realce de texto e uma caneta para escrever aquilo que Deus está falando diretamente com você, às vezes muito mais do que está falando pela minha boca. O que diz aí? Ele nos libertou do império das trevas e fez o quê? Nos transportou para onde? Para o reino, diga, para o reino. Que reino? O reino do Filho do seu amor. Quem é o Filho do amor de Deus? Jesus. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Então, Jesus é o rei do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Outro texto para você fortalecer as coisas que eu estou falando. 1 Pedro 2,9, vem aqui comigo. 1 Pedro 2,9. Ok. 1 Pedro 2,9. Eu li esse texto, mas eu quero que você leia de novo. Vós, porém, sois o quê? Raça, que raça eleita. Vós sois, porém, raça eleita. Que mais? Sacerdócio, nação, povo. Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas. A Bíblia diz que nós fomos constituídos por Deus para proclamar as virtudes de Jesus. Agora pergunta para alguém que está ao seu lado assim: qual é, diga uma virtude sua. Diga uma virtude, bate um papo aí. Eu tenho uma virtude como arroz com feijão para caramba. Isso não é virtude não, irmão. Diga uma virtude aí. Tem gente que está pensando. Agora pergunta assim, ó, pergunta para o irmão: você reconhece essa virtude em mim? Você consegue enxergar essa virtude em mim? Hã? Porque você às vezes acha que tem, o outro não reconhece, né? Verdade? Tudo bem. Agora a pergunta última: essa virtude que você tem é a virtude de Cristo? Porque você pode ter uma virtude natural, é a virtude de Cristo? Não sei. Gente, a luz de Deus não é conseguida, ouça bem, por meio da mente humana. A luz de Deus é conseguida pela prática da palavra de Deus. Você pratica, seu entendimento aumenta. Você pratica, é a prática da palavra de Deus que vai fazendo, entre aspas, essa luz do céu se manifestar com mais força na sua vida. Olha o risco, há um perigo muito grande. Há pessoas que têm muita informação do Evangelho. Ouça, tem muita informação da Bíblia, mas tem pouca prática dessas informações. O que faz iluminar uma pessoa não é a informação. A informação é o primeiro passo. A fé vem pelo ouvir. E ouvir, então você tem fé. Agora, se a fé não for colocada em prática, ela nasce e morre em você sem produzir aquilo que ela deveria ser produzido. Então, ouça o que eu vou falar para você. A luz de Deus
A fibra ótica de Deus em você, ela se ilumina na medida em que você conhece um princípio e você começa a praticá-lo. Vamos dizer alguns princípios. Perdão. Vou matar a unha. Aí domingo, eu te louvarei, Senhor. O que é isso? O que é isso? Religião. É adoração religiosa. Agora, a adoração em espírito e verdade é aquela que você tem paz no seu coração, de que procurou fazer o seu melhor, ninguém é perfeito, e que você procurou praticar a palavra de Deus com aquela pessoa. Uma consciência serena, tranquila em Cristo. Você não é perfeito, você vai cometer falhas, mas ouça, a Bíblia diz que Deus nos julga com essa intenção. Esse negócio de intenção é tão sério, irmãos, que no direito penal, quando uma pessoa, você já viu os repórteres falando, aquela pessoa cometeu um homicídio do tipo culposo, quando não há, e a pessoa cometeu um homicídio doloso. A intenção, ela é tão séria que o direito penal refletiu isso. Porque Deus trabalha com a intenção. Você pode estar fazendo a coisa certa com a intenção errada, com o espírito errado. E às vezes você não está fazendo a coisa muito bem, mas a sua intenção é boa. E a Bíblia diz que Deus julga o coração. Por que Deus julga o coração? Porque o coração está ligado à intenção. Tudo bem. Então, Deus está esperando que você pegue essa intenção e comece a praticá-la, porque na medida em que você começa a praticar essa intenção, a sua vida começa a se iluminar. Olha, Deus nos fala através dessa fibra ótica que nos liga ao céu. Pastor, como é que esse canal é aberto? Pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus nos liberou para ele. Nós podemos chegar à presença de Deus através do sangue do nome de Jesus. Tanto é que a oração, Jesus ensinando, a oração tem que ser feita no nome dele. Não no nome de Maria, não de São Judas Tadeu, não do pastor Carlos, ou da santa tal. A Bíblia diz que a oração é atendida por Deus quando é feita no nome de Jesus. Se a Bíblia dissesse que era no nome de santo, eu estaria aqui ensinando isso. Irmãos, nós somos povo da Bíblia, diga glória a Deus. Que a palavra de Deus diz que é, a gente crê. Mas a palavra diz que é no nome de Jesus. Então, quando rompemos com os princípios e que a nossa vida começa a se pautar em trevas novamente, nós temos que ter, da parte de Deus, uma restauração. Sabe como é que Deus fala conosco? Através de flashes, pensamentos, que encontram reflexo e amparo na palavra de Deus. Você, puxa, tem umas coisas comigo, essa noite eu passei a noite toda sonhando com Silas Malafaia. Engraçado, né? Isso é um sonho, um pesadelo, mas a gente sonha. Estou falando brincando, irmãos, ele é um homem de Deus. Mas no sonho, ele aparecia, e eu via que ele corria grande perigo. É difícil eu sonhar. Eu já orei por ele essa manhã. Mas eu fiquei pensando assim, será que isso foi um flash de Deus para eu orar por mim mesmo, por ele? Não sei. Sei que eu orei pelos dois, pelo sim, pelo não. Mas a oração era no sentido de blindar a vida dele, proteger a vida dele, porque ele estava sofrendo ataques. Aí eu levantei bem cedo, fui orar, orei por ele. E orei por mim, porque pode ser uma figura nele de mim mesmo. E eu sei que foi do Espírito, porque normalmente eu sou como o salmista diz, eu deito, pego no sonho, só que eu aprimorei o salmo. Em paz me deito, logo. Quantos já leram isso na Bíblia? Em paz me deito, logo. E eu ronco depois. Essa é a parte que completa. Mas a verdade é que dificilmente eu sonho. E esse sonho foi e veio umas 3 vezes durante a noite, eu acordei, e toda vez que eu voltava,
E eu disse, meu Deus, eu acho que Deus está me chamando a orar por este homem, ou por mim mesmo, eu não sei, para me brindar de ataques. Ele sempre está à frente, está na mídia, é um homem muito criticado pelas posições que assume, então eu vou orar por ele. Para mim, isso foi um flash do Espírito Santo. Durante o dia, ouça o que eu vou falar, Deus dá muitos flashes no nosso coração, para ler um texto, para fazer uma oração, para pensar naquela pessoa, para interceder por aquela pessoa. E é assim que a nossa vida começa a ser a realidade do reino de Deus. Quem vive no reino, começa a adquirir os pensamentos do reino, e ouça, começa a adquirir a linguagem do reino. Você começa a mudar a sua linguagem. Você não fala talvez, você diz, eu creio que vai acontecer. Você começa a mudar palavras, você começa a mudar atitudes, porque o reino de Deus começa a governar a sua vida. Então, é um processo, mas ele tem que começar num determinado momento. Você não pode ficar parado, olhando a banda passar. Eu quero sacudir você aqui esta manhã e dizer para você, irmão, larga o mundo não tem nada para te oferecer. Em nome de Jesus, larga o que Deus tem para oferecer para você, é o melhor. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, do que Deus tem preparado para aqueles que amam. Põe uma coisa no seu coração, o que Deus tem através da palavra, do Espírito Santo, de Jesus dentro de nós, para te oferecer, o mundo não pode te oferecer. E no dia em que você acredita nisso de coração, e que você se lança, e que você diz assim, agora eu estou entendendo, o negócio não é religião não, o negócio é viver com Deus. A religião ajuda na medida em que ela anda pela palavra de Deus, está entendendo? Mas não é tudo, você pode ser um religioso evangélico e não ter vida de Deus. Mas é muito mais que isso. Então, eu quero sacudir você e dizer assim, olha, você já nasceu de novo. Você tem o título da maior cidadania que um ser humano poderia ter, cidadão do céu. As leis do céu governam a tua vida, não só para obedecer, mas também para manifestar a glória de Deus. Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor uns pelos outros. Diz mais, e esses sinais acompanharão a todos que crerem, em meu nome expelirão demônios, falando, você é um agente de Deus no mundo, para trazer luz às pessoas que estão ao seu lado. Mas isso não pode ser uma eterna teoria na sua vida, sabe? A Bíblia diz que a gente não deve perder a oportunidade de fazer o bem. Todas as vezes que você tiver a oportunidade de fazer o bem, faça, porque a luz vai brilhar, a glória de Deus vai vir do céu, lembra da fibra ótica? E se manifestar aqui. Você é esse agente de Deus. Eu quero ficar de pé com a igreja, e eu quero orar com você. Diga assim, Senhor Jesus, me ajuda a compreender e a assumir a minha cidadania do céu. Diga, meu Deus, meu Rei, meu Senhor, que isso não seja uma teoria. Eu quero ter a mente de Cristo, pensar como pensa o céu. Para Jesus não havia impossíveis. Ele olhava para o morto e ressuscitava. Ele caminhava sobre as águas. Ele multiplicava os pães. Ele curava o cego, o paralítico. Ele trazia paz ao coração aflito. Ele tinha sabedoria para exercitar a sua cidadania. Diga, eu quero ter esta mente. Jesus, me ajuda. Eu quero avançar. Não quero ficar, Senhor, no beabá da fé, apenas dizendo que sou salvo e que vou para o céu.
Me ajuda, Senhor, a manifestar essa luz pelo meu próprio entendimento, Senhor, minha própria capacidade. Eu não consigo fazer isto, Senhor, mas se o Teu Espírito me renovar, me restaurar, Senhor, eu farei tudo aquilo que Tu queres que eu faça. Diga: Espírito Santo. Muitos tentam substituir a Tua luz por ideias próprias, por luz próprias, por os atos religiosos, por shows, por uma organização impecável, Senhor, mas nada disso substitui a Tua glória, a Tua unção. Diga: Senhor, perdoa, que às vezes eu ando mais com a cabeça na terra do que no céu. Me ajuda a equilibrar isto, Senhor, para que eu possa saber que fui criado nesta geração para ser um instrumento Teu, Senhor. Aleluia! Venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Senhor, foi esta oração que Tu nos ensinaste, que o reino tinha que se manifestar na terra, como ele se manifestava no céu. Nos ajuda a fazer isto, que nós não tenhamos medo de orar, que nós não tenhamos dúvida quanto à Tua vontade, que nós tenhamos o dom da audácia, Pai, para tirar do papel e da teoria aquilo que Tu tens colocado na nossa vida. Diga: Espírito Santo, me reveste da Tua presença, do Teu poder, para orar com fé, com autoridade, para dizer que há filhos de Deus na terra, manifestando a luz do céu, quebrando as cadeias. Senhor, eu não posso por mim mesmo, eu sou pecador, carente da Tua misericórdia, mas Senhor, por causa do Teu sangue derramado na cruz, por causa, Senhor, do Teu sacrifício, Tu me deste acesso às coisas do mundo vindouro, aos poderes do mundo vindouro. Pai, vem sobre nós, nos faz, Senhor, ser aquilo que Tu queres que nós sejamos. Aleluia! Levanta a tua mão, irmão, começa a glorificar. Diga: Espírito Santo de Deus, eu não quero apenas ser um religioso, eu quero ser alguém, Senhor, usado por Ti nesta terra. Perdoa os meus pecados. Eu sou fraco, Senhor, mas se Tu habitares em mim, eu serei forte. Aleluia! Xalabaralabassandalabá. Diga: me ajuda, Senhor. Levanta a tua mão ao céu bem alto. Diga: Senhor, sustenta a minha mão, sustenta a minha vida, Pai. Levanta bem alto a tua mão e diga: Senhor, eu quero, Senhor, mais de Ti. Eu quero estar conectado contigo nos céus. Aleluia! Que a Tua vida esteja na minha vida, Pai. Sou cidadão do céu, estou aqui na terra, mas sou do céu. Estou aqui na terra, mas vou para o céu. Estou aqui na terra para manifestar a tua glória do céu. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Cidadãos dos céus, Cristo em vós é a esperança da glória. Deus tem esperança que você seja aquilo que Ele quer que você seja neste mundo, amém? Pai, leva-nos em paz aos nossos lares, guarda-nos, e que nós não saiamos daqui e possamos desligar, ó Deus, pelo contrário, que nós saiamos daqui pensando a respeito destas coisas, em nome de Jesus, amém. Bom dia, um bom almoço a todos, Deus abençoe.